Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoas, boa tarde, mundo, boa tarde, vida. Estamos aqui de frente com a Cris, esse programa que acontece segunda, quarta e sexta, na Aliança Mais Classic, aqui, Grupo Hermano de Freitas. Gente, tô muito honrada, você já tá aí, já colocou o despertador? Toda segunda, quarta e sexta, meio-dia uma, você tem um encontro comigo, 1 hora que vai mudar o seu dia. Hoje, no De Frente com a Cris, eu recebo uma mulher que tem uma história linda de trabalho, família, educação, coragem e recomeços. Andréia Helena de Souza Oliveira, ou simplesmente Neia, para os mais íntimos, tipo eu. É administradora, pós-graduada em gestão de pessoas, marketing e controladoria, mas, como ela mesma diz, de coração é professora. Ama ensinar, ama formar pessoas e hoje está à frente da gestão da Escola CNA+, em Ituiutaba. A história da Déia começa em uma infância simples, marcada por estudo, brincadeiras, timidez e valores muito fortes aprendidos com seus pais. O trabalho digno e honesto como princípios inegociáveis. Uma menina que brincava de ser professora e de alguma forma já anunciava ali o caminho que a vida iria construir. Ela passou por decisões muito importantes, enfrentou momentos difíceis, viveu separação, reconciliação, maternidade, desafios empresariais e emocionais e familiares, entre outros, e mesmo assim seguiu. Uma marca muito bonita, o otimismo, a espiritualidade, a dedicação e a vontade de enxergar aprendizado em cada fase. Hoje, ao lado de sua família, da equipe e da escola, que há quase 15 anos, 45 do segundo tempo, faz parte da educação em Ituiutaba. Déia carrega uma missão que vai além de ensinar idiomas. O CNA+, se tornou um verdadeiro hub da educação, com inglês, espanhol, programação robótica e formação para o futuro. E hoje a nossa conversa, Tiaguito, é sobre tudo isso. Infância, família, escolhas, perdas, fé, trabalho, educação, amor, recomeços e a coragem de seguir aprendendo com a vida. Déia, seja muito bem-vinda ao De Frente com a Cris, mulher! Oi, minha querida, boa tarde, pessoal. Gente, que alegria estar aqui com você, Cris. Alegria é eu te receber. Nossa, é algo assim, impensável. Literalmente, a gente aqui, me veio na cabeça aqui, a gente lá no prézinho, né, cantando os parabéns, e aqui estamos nós, mulheres, uma de frente para a outra. Gente, e é um prazer, uma honra. E assim, a Andréia, quando ela falou do prézinho, desculpa, eu até te cortei, porque olha só, a Andréia, ela era referência, então a gente foi pré, aí o primeiro grau, eu acho que eu fui pro João Pinheiro, você foi pro João Pinheiro? Não. Eu fui pro João Pinheiro, você ficou em Santa Teresa. Isso. Depois nós nos encontramos na Escola Estadual Israel Pinheiro. Isso. E depois encontramos na faculdade, fazendo administração de empresa. Como eu sou fã dessa mulher. Eu sou sua fã, amiga, que você não tá entendendo. Eu bato palmas, te aplaudo assim em pé, tanto que a sua história é linda. E ó, para todos os ouvintes, gruda aí porque a Déia vai ensinar muito pra gente. É bondade sua, tá? E essa admiração com certeza é recíproca, tá? Eu porque amo muito quem sua vida, viu? Trocou de carreira, tá brilhando numa carreira que optou não só pela parte financeira, mas principalmente por ajudar pessoas. Amém. E isso para mim é porque estamos aqui para fazer o bem. E então, é sobre isso. É sobre isso que a gente vamos falar sobre isso. Ai, que delícia, tá vendo? Você já prepara, Tiago, que vai ter muito corte aí no YouTube. Bora! Déia, para começar, quem é a Andréia por trás da gestora, da professora e da mulher que tantas pessoas conhecem? Nossa, começamos com uma pergunta difícil, hein? Eu acho que a Andréia, ela é bem... Essa Andréia que é vista mesmo, sabe? Sem máscara, sem... Sei lá, sem reboque, sem... Não, essa é a Andréia. Fala um pouco alto, ri demais, tem gargalha com vontade. Minha gargalhada é assim, de escutar lá do outro lado da rua. Então vamos gargalhar muito. Amo de paixão a vida. André é alguém que
Como você disse, eu sempre venho de uma infância muito simples, pais muito simples, né? Minha mãe cresceu, cresci, né? Vendo minha mãe vender salgados, meu pai tinha um pequeno comércio, então assim, foi uma vida sempre muito difícil. Mas eu aprendi os valores que eu havia falado, né? Que é a honestidade. Você se considera uma pessoa feliz, amiga? Muito, muito, muito. Porque isso exala. Muito. Quando a gente encontra, parece que a felicidade está implantada. A gente incomoda algumas pessoas. Sim. Na verdade, é porque as pessoas têm, às vezes, um conceito distorcido da felicidade. É sobre isso. É. A pessoa pensa, às vezes, que para ser feliz, ela vai ter que ter... quando eu tiver essa casa, eu vou ser feliz. Isso. Quando eu encontrar aquela pessoa dos meus sonhos, meu príncipe encantado, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu ganhar isso, quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. E, na verdade, não é assim. Sabe? A felicidade, ela é interna. Isso. É de você, é uma escolha. Tá? A felicidade é uma escolha. É uma escolha, é uma decisão. A gente escolhe, é uma decisão, você feliz. Claro que, gente, nós somos humanos, estamos aí batalhando todo dia pro pão nosso de cada dia. Não é todo dia que a gente está feliz, tem mas dia assim, que dá vontade de jogar umas pessoas pela janela. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, né? Chutar o balde, mas assim, é uma opção da gente. Teve aquele problema? Peraí, vamos pensar, posso resolver agora? Isso. Aquele livro do Poder de Agora, né? Me ajudou muito um dia no aeroporto. Muita preocupação, muita coisa e tudo. Aí quando eu peguei aquele livro lá, O Poder de Agora. Eckhart Tolle, se eu não estou enganado o nome dele, do autor. E ele falou assim, ele explica pra gente o que está acontecendo nesse momento. Isso. Você ficar dentro do momento. Ele deu um exemplo tão simples, quando você está tomando café. Gente, eu amo tomar café. Se eu tiver que pular alguma refeição, pular almoço, pular janta, mas não me tira meu pãozinho, meu café. Amiga, tanto que eu amo fazer uma mesa posta pro café da manhã. Delícia, nossa senhora. Adoro. Amo de paixão. Pra mim, se ficar só com uma refeição no dia, só meu café. Porque com esse eu não fico sem. E lá ele falava, você tá fazendo seu café, é a hora que você gosta. Você já pensou de sentir o aroma do café? Sabe? Sentir aquele cheiro, sentir aquele... Sabe, você colocou o pão na mesa, vou cortar. Aí eu parei e falei, não. Eu tomo meu café, faço correndo, já estou pensando o que eu tenho que fazer. E depois que eu li esse livro, parece que um botão aqui despertou. Peraí, não é assim. Isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente escolhe, Clis, o botão de escolher o nosso momento, o agora, o aqui e agora, estar presente naquele momento, sabe? E pode ser um momento triste, pode ser um momento alegre, é o seu momento, tá? É o seu momento. Então, assim, viva aquele momento. O nosso presente, eu já chamo presente, não é à toa. Justamente. O passado já foi. O futuro, você não sabe o que vai ser. Eu gosto muito de assistir palestras, né? Eu sou espírita, fui católica. Um tempo, eu acho que quem é católica sempre vai ser católico, o amor é o mesmo, né? Eu acho que mudam só alguns preceitos, algumas formas de entender alguns pontos. E eu gosto muito de palestras com Chico Xavier, Haroldo. Então, assim, e eles vão, Divaldo, e eles vão mostrando, sabe? E gosto muito da Lúcia Helena, que trabalha filosofia, acho que é o maior nome da filosofia, quase um dos maiores no Brasil. Quando você começa a comparar o estoicismo, as bases da filosofia, você vai ver que tudo fala da mesma coisa de uma forma diferente. Sim. Então, por que eu brigar com meu irmão que é evangélico, meu irmão que é católico? Não, nós somos os mesmos, somos irmãos. É sobre isso. Tem Deus, acredita em Jesus? Segue. Isso. Ponto. Isso. E vamos. Eu sempre digo sobre isso. Isso. Voltando para a felicidade, que eu acho que acabei que não terminei, né? A felicidade, meu amor, o que é a felicidade? A felicidade está dentro de você. É isso. Sabe? E eu fui aprendendo com essas pessoas. Quando a gente pensa que a nossa dificuldade é grande, olha para trás, tem tanta gente muito mais difícil, né? Eu sempre falo que quando a gente tem um problema grande, né? Eu não tenho... Vou falar para Deus meu grande problema. Não vou, não. Vou falar pro meu problema que eu tenho um grande Deus. É isso. É sobre isso. E de falar o seguinte, pronto, aqui já foi, vamos para frente. Deia, você é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas, marketing e controladoria. Mas diz que de coração é professora. Quando você percebeu que ensinar fazia parte da sua essência?
Cris, vou lá atrás agora. Opa, é lá Vou lembrar do nosso primeiro emprego. Bora. Lembra? Lembro demais. Isso, numa antiga TV aqui e tudo mais. Eu comecei a fazer o curso de administração de empresa. Quando eu era um pouquinho assim, meu pai era o sonho do meu pai, né? Que eu fizesse medicina, eu cheguei aí para Uberlândia e tudo, mas eu vi que aquilo não era a minha praia, não. E resolvi, né? Fiz um teste vocacional e acabou que deu administração de empresa. Falei, vou lá. E acabou que eu gostei, tô fazendo, né? Tava fazendo lá para os 1990 da vida, os anos 90, e comecei a trabalhar, né? Nessa área. Trabalhei uns 6 meses, mais ou menos, e foi nesse período eu terminei meu curso de inglês. Terminando meu curso de inglês, eu estudava numa outra escola, havia só uma escola na cidade naquela época. E o dono da escola era um americano, né? Não vou lembrar o sobrenome, mas o nome dele era Kent. E ele, inclusive filho do dono, ele que estava tomando conta, que o dono já estava mais velho. E ele me viu lá, falou, gente, essa menina tem jeito que quem vai dar conta de lidar com criança, vai dar certo com criança. Eu sempre fui mais ou menos desse jeito, né? Meio doidinha aí, feliz, né? E acabou que ele me chamou para começar a dar aula e eu comecei a dar aula. Sempre comecei com crianças, amo de paixão trabalhar com crianças, né? Trabalho com adultos, adolescentes, mas assim. E foi assim, quando eu entrei na sala de aula, né, as mãos geladinhas, né, nervosa, e comecei a dar aula, depois de um mês já sabia que eu tinha vindo aqui para isso. Olha só. E isso é tão importante, parece que fica já implantado. Eu sempre falo, né, quando a pessoa fala assim, eu estou em dúvida. Assim, o que você gostava de fazer quando você era criança? A nossa resposta está lá. É verdade. Porque aquilo, eu sempre falo que Deus não erra. Não. Então, assim, as suas características, essa sua felicidade, eu e a André, a gente sempre deu muito certo. Então, essa alegria, né, essa felicidade, e isso é muito contagiante e tinha um propósito para ser usado. E ali você já tinha a chave de $1 milhão. Que delícia! Como você disse aqui, sua infância foi simples, né? Com estudo, brincadeiras e poucos amigos. Por que você era bem tímida, segundo o que você nos trouxe? Como aquela menina tímida ajudou a formar a mulher que você é hoje? Nossa. Eu vou te contar um caso. Conta tudo, não me esconda nada. Quando esse moço me chamou para dar aula, eu fui e fiz um curso. Aliás, deixa eu lembrar um pouquinho. Um pouco antes, uns 2 anos antes, eu tinha feito um curso para professor. E nesse curso para professor, eu fiquei muito nervosa, não dei conta de dar aula. E quando eles falaram assim, foram dar o feedback para a diretora dessa mesma escola, eles falaram, essa moça nunca vai dar aula. Essa moça nunca vai dar conta de falar em público. Essa moça não tem condições. Tá? O inglês dela é muito bom, mas ela, parte pessoal, ela não vai conseguir, pode esquecer. E quando o Kent me chamou para dar aula, eu fui falar com a diretora, né? Vou pedir sua licença para falar o nome dela, Turá Alessandri, muito conhecida, né? Aqui, beijo, minha mentora, né? Minha inspiração. Eu disse a ela, Turá, eu não consigo, de forma alguma, né? Num curso, o pessoal tá me avaliando e fico muito nervosa. Ela falou, não, eu vou dar um curso em Barretos, você vai aprender comigo. E vamos ver, eu vou te avaliando ao longo do tempo e tudo, não vou te mandar para o curso oficial, e assim foi. Sabe, então assim, eu devo muito a eles. E essa menina tímida lá de trás, ela se desafiou a deixar a timidez para trás, para seguir um sonho, o sonho de ser professora. Então assim, é onde eu falo que a coragem da gente a gente não se compara com ninguém. Eu fico muita dó daquelas crianças, adolescentes comparando na internet. Nossa, ela tem um perfil perfeito, ela tem um nariz perfeito, tem um corpo perfeito, ela tem tantos seguidores. Não. A única pessoa que a gente deve se comparar é com a gente mesmo. A única pessoa que a gente tem que superar somos nós mesmos. Então eu fiz isso, eu fui trabalhando para superar aquela timidez enorme que eu tinha. Nossa. Acho que eu consegui mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos eu consegui. Tá dando aula, né? Então, assim,
Andréia, então vamos lá, vamos sair um pouquinho da caixinha aqui. Imagina que agora aquela menina tímida estivesse aqui na sua frente e você tivesse a oportunidade de falar com ela. O que você diria? Confie mais em você. Eu tô falando pra você, tá? Você pequenininha, 6 anos de idade. Você diria o que pra ela? Então, tô imaginando ela ali. Ah, tá. Eu diria pra ela, Andréia, confie mais em você. Você é capaz. Não deixa essa vozinha interna de autossabotagem aí. Não, você não dá conta. Não, você dá conta. Você dá conta. Uau. Sabe? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Olha só. Vai com medo mesmo. Gente, falar aqui de frente câmera, olho para um lado, olho para o outro, não sei se estou certa, porque eu não sou muito, né, dessas câmeras, mas certo. Assim, vai com medo mesmo. Eita. Sabe, seja você. É isso. Seja você. É isso. Nossa, sensacional. Mas... Anotou aí? Isso aí, Thiago. Palmas para nós. Nossa, que lindo, gente. Ai, que orgulho dessa mulher maravilhosa. Meu Deus do céu. Gente, atenção. Estamos aqui na Rádio Aliança Mais Classic. Estamos aqui nesse programa de Frente com a Cris e hoje que eu estou recebendo Andréia, aquela que é a proprietária, dona do CNA+, essa mulher linda, maravilhosa, plena, absoluta, minha amiga. Não é amiga? Muito, muito. E admiradora. Nossa, eu admiro. Seus pais trabalhavam tanto que você chegou a perguntar quando que eles dormiam. Verdade. Que valores você aprendeu dentro de casa? Trabalho, honestidade, sinceridade, família. União pelo outro. União, tá? Hoje não pode mais esse tipo de coisa, mas assim, eu fui criada em um tempo onde a educação, a forma, o pai sempre falava mais alto do que você. Eu nunca respondi meu pai e minha mãe. Não pode mais? Dizem que não. Eu lá em casa ainda não tenho isso não. Mas... E quem eu encontrar pode saber. Não, e assim, quando acontecia de brigar com a minha irmã, né, que minha companheira, que eu amo de coração, meu pai, eu lembro hoje, né, uma coisa que ele fez e que me marcou para a vida toda, né? Ele pôs nós duas uma de frente para a outra. Olha bem uma no olho da outra. Ajoelha. Pôs uns milhinhos lá por baixo, né? E ele falou assim: vocês são uma para outra. Olha só. Se uma precisar dar o sangue para a outra viver, vocês têm que fazer isso. Porque é o que a gente faz em família, é o que a gente faz. Então, assim, os valores são muito fortes. Eu vejo hoje, fico muito triste quando eles dizem, o irmão não conversa com o outro, o irmão... Sabe, eu fico muito triste porque a família, tá? E não é família, porque tá com o esposo, não tá... Não, é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano, isso. Porque tá separado, tá junto, independe. Quem é pai nunca vai deixar de ser pai, quem é irmão nunca vai deixar de ser irmão, quem é filho nunca vai deixar de ser filho, né? Então, é aquele compromisso que você tem de cuidar do outro. Ou seja, aquela... É a doação, né, que as pessoas estão se perdendo, que estão em busca da sua própria felicidade. Justamente. E estão esquecendo de que fazer o outro feliz é que vai colaborar com a sua verdadeira felicidade. Isso. Não eu vou aproveitar e falar uma frase que ela me segue muito. Eu não vou me lembrar aonde que eu a escutei. Se com o Divaldo, se... Não vou me lembrar da pessoa, mas falava o seguinte: quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo para enxugar as suas próprias e nem derramá-las às vezes. Então é algo que cuidar do outro é muito importante. Não sei, hoje o egoísmo, né, a gente é tão egoísta ainda. Isso. Né? Eu acho que nessa marcha, acho que as pessoas estão se perdendo um pouco. Tá numa vibe muito alta de autoconhecimento. No autoconhecimento, segundo, né, nós temos na Bíblia,
quando entrou e viu lá a árvore, que era a árvore do conhecimento, que falou, essa é a única que você não pode. Veio a cobra e falou, vai nela, é nela que você pode. E ali se perdeu. Por quê? Porque tudo ficou em busca de outros valores. E hoje eu acredito nisso. As pessoas estão tão em busca do autoconhecimento que há pouco tempo eu tenho um pastor que é muito meu amigo que fala o seguinte, as pessoas estão tão em busca de uma cura, o que é a sua cura interna, a cura interna, que nem cura interior. Está tão em busca da sua cura interior que nem interior tem mais. De tanto tá curando. Ou seja, a gente entender que você cuidar do outro, você está cuidando de você, né? E eu acho que esse autoconhecimento ele é muito válido, é necessário, os limites, mas a gente entender de que o outro necessita da sua empatia, do seu cuidado, e que às vezes você vai fazer algo que não te agrade, mas que está colaborando com o propósito, né? Amém, André. Eu queria que você falasse aqui para nós, você tem algumas lembranças que eu amei quando eu fui ver aqui sobre você. E uma delas é o Danete. O que o Danete representa para você, André? Danete, sempre que eu vou ao supermercado, que eu olho o Danete, aquele chocolate, né? Aquele que vem de 2, sabe? Não, a direção, vou ter que sair daqui, vou ter que comprar. A Danone podia pagar a gente um pouquinho, estamos falando deles. Né? Ó, atenção. Gente, olha, como eu disse, né, minha vida em família foi excelente, mas assim, nunca nos faltou nada, mas nunca teve aquela fartura que hoje a gente, graças a Deus, possui, né? A gente vai no supermercado, pode comprar qualquer coisa. E, não, nem qualquer coisa, e não é sempre, né? Vamos dizer assim, a verdade. Mas que hoje você tem uma liberdade maior. Mas que hoje a gente maior. tem uma liberdade maior. E quando tinha para o lanche, sempre era eu e minha irmã. Minha mãe vendeu salgado na rua, minha mãe bordava. Quando ela começou a bordar, depois ensinou a bordar. Dona Solange, beijo, amo você. Quando ela bordava de manhã, de tarde e à noite também. E eu e minha irmã, nós temos diferença de 4 anos, eu cuidava dela. Então, sessão da tarde era ali, né? E eu que tinha que olhar ela, senão ela ficava brava porque ela precisava trabalhar. Então, o dia que ele ia ao supermercado e que tinha um Danete na geladeira, sempre de 2, né? Era um pra mim e um pra minha irmã. Gente, eu esperava o melhor momento do filme. Ia lá na geladeira, pegava colherinha pequena pra demorar pra acabar. Ai, demais que eu E depois passava lá assim, sabe aquele negócio que eles falam assim, que eles falam, lamber a tampa do iogurte é coisa de pobre? Então, gente, eu lambia mesmo, porque eu não perdia nada do Danete. Então, assim, era um dia muito especial. E isso ensina que as pequenas alegrias é a gente valorizar, né, a vida. Tanto que aquilo ali era o ápice, simples, e você tem uma sensação. Quando você agora lembrou, veio essa sensação com você? Nossa, na hora. Eu lembro até um filme que chamava 7 Caras do Dr. Law. Ah, nossa! Acho que não existe mais, porque já era velho naquela época, não você imagina. Isso, né? Você brincava de ser professora quando criança? Muito, muito. Olhando para sua trajetória, parece que a vida já dava sinais no seu caminho. Dava. Conta mais. Então. Pra quem que você ensinava? Boneca? Boneca. Eu colocava as bonecas e minha irmã, né, coitada, cobaia. Então ficava tudo lá, geralmente na Copa, né, que era um espaço um pouquinho maior, eu pegava um banquinho da penteadeira. Você já morava aqui na 17? Na 17 aqui. Gente, eu ia lá, tá? Eu ia lá direto. Aí, minha amiga desde a infância, a Cris, nossa. Eu pegava aquele banquinho, né, que era pra sentar, e virava uma mesinha, porque eu sentava no chão. Então eu sentava no chão e ali eu pegava as folhas, né, as folhas lá e começava. O que vem muito na minha cabeça é eu dando, sabe aquele certo de professora? Uhum. Gente, vem muito na minha cabeça. E eu não... Ainda bem que você não tá dando X, né? Ainda bem. Nossa, tá vendo? Certo. Olha que professora legal, hein, gente? Legal. Muito boa. E teve uma vez que os colegas de sala estavam com dificuldade de leitura, eu lia, e ela fez uns pequenos grupos. Estou me lembrando disso agora. Se eu não estou enganada, a Mona Lisa estava no meu grupo, não vou ter certeza, mas assim... E eles foram lá para casa, para eu ajudar, para a gente treinar essa leitura e tal. Gente, eu amei. Eu amei. Gente, que bom. Eu tava assim, no 7º céu, porque eu tava agora mostrando para eles. Tem mais alunos agora. Isso, tem alunos de verdade. É bom demais. Ai, que delícia.
delícia, que delícia, que delícia. E seu primeiro emprego, Andréia, você disse que foi na antiga TV Cancela. Isso. Na área administrativa. O que é aquele início profissional? E olha só, ela tinha um sonho, era de ser professora, veio, cresceu, cuidou da irmã, ajudava, estava ali e passava por tudo isso e via a mãe vendendo salgado, indo para outras áreas e o pai comerciante e as coisas acontecendo e tudo isso. E, de repente, primeiro emprego, TV Cancela na área administrativa. Conta aqui para nós, o que aquele início profissional ensinou para você? Que a vida é dura. A vida é difícil. Eu ia de coletivo. Um dia, que é hoje o nosso busão do povo, né? Só que ela pagava. Eu ia de coletivo. E assim, tinha dia que estava chovendo e eu perdi o coletivo. Tinha que ir correndo para não chegar atrasada. Então, assim, eu acho que foi muito interessante que uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, gente, a vida é muito difícil. Que é pra mim, não. Não gostei disso, não. E é interessante que quando eu comecei a dar aula, que eu pude organizar os meus horários, eu tinha tempo de planejar a minha aula. E aquilo te dava prazer. Aquilo me dava prazer. Então, assim, tem uma frase que eu lembro que fala assim, também não vou lembrar quem, gente, eu sou péssima com nomes. Faça o que você gosta, o que você ama, e você não trabalhará nunca mais. Então hoje, quando eu estou na escola, quando eu estou com os professores, com os pais, com as crianças, no meu local de trabalho, gente, é muito bom. Tem os dias que tem um desafio, a gente mata um leão por dia, mas é assim mesmo, mas é feliz. E a gente precisa se policiar, porque é uma linha muito tênue. Nossa. Entre você fazer o que ama exageradamente e se tornar uma workaholic, ou não? Sim, sim. Eu já fui uma workaholic. Olha. No início, eu falo que no início do CNA, nós inauguramos em julho de 2011, a minha filha tinha 8 anos. Eu falo que assim, eu trabalhava manhã, tarde e noite, sem pensar em outra coisa praticamente. Eu falo que a minha filha, caçula, e hoje eu me arrependo disso, viu, gente? Um pouquinho eu me arrependo, porque eu queria ter visto mais ela crescer. Era uma correria, busca menino, leva menino. Meu esposo foi transferido para Uberlândia e nós optamos não mudar para Uberlândia, né? Então ele ficava lá a semana toda e os meninos ficavam comigo. Aliás, ele ficava lá durante o dia, porque ele tinha um bate e volta, sabe? Que ele... Eu não lembro a partir de que ano, né? Ele começou a ir voltar e voltar. E aí, mas assim, durante o dia, se tem médico, dentista, escola, inglês, tudo era eu que levava e buscava. Então, aquela correria. Então, a dona de casa também agora empresária. E assim, eu já fui workaholic, Cris. Já. Olha e só. Eu vou ser muito sincera, isso comeu muitos anos da minha vida, me envelheceu. E eu achei que, assim, não é um bom caminho. E quando foi o despertar para poder... Porque ainda bem que você já deu uma aula aqui para nós de que existe o passado, o presente, o futuro, estava no aeroporto, o poder ali do agora, e aí a gente vê que é hoje, o dia de hoje ele é mais valioso. Justamente. Eu tenho agora. Então, qual foi a virada de chave para deixar essa vida que já passou, mas que te trouxe aprendizado também? Muito aprendizado, sabe? Eu acredito que realmente foi quando eu vi esse livro mesmo, sabe? Acho que a parte mais forte foi. Por quê? É o despertar. Né? É o despertar, sabe? Eu falei, gente, se eu tô aqui no aeroporto, eu tenho um monte de... Tá, uma ou outra coisa eu posso resolver por aqui, mas eu não posso resolver o problema da semana que vem. A gente tem muito isso. E tem uma coisa interessante que fala que o cérebro da gente, ele não consegue, acho que foi nesse livro que eu vi, distinguir entre o que está sendo feito nesse momento, ou o que você está pensando, porque ele se sente cansado. Então, vamos supor, você tem um trabalho muito extenuante amanhã. Se hoje você pensar sobre ele o tempo todo, isso é diferente de planejar, tá? Bem diferente. Mas assim, se você pensa, você está preocupada, que o próprio nome já diz, né? Isso. Se você está preocupada desde hoje sobre aquele trabalho que você tem que fazer, você vai acordar muito cansada, porque você já o seu cérebro, você já fez aquilo tudo 2, 3 vezes. Justamente. Eu tinha uma coisa, Cris, tinha uma conversa importante para ter com alguém. Vamos dizer, com o pai, com
Às vezes até com um franqueador meu lá de São Paulo, né? Porque eu falo que quem tem franquia é o seguinte, a gente é dono do próprio negócio, vírgula, né? Tem sempre, a gente tem um padrão nacional, o CNA ganha os certificados da ABF todo ano, mas isso é uma pressão porque a gente segue como CNA São Paulo, sabe? Como CNA Tocantins, como CNA Rio de Janeiro, a minha filha aprendeu muito inglês, foi com você, ali. Mesmo, muito, olha. Muito, eu muito, fico muito feliz, muito feliz. Muito mesmo. E aí, desculpa, eu te cortei. E ali você tinha tudo isso? Então, e aí você tem tudo isso, sabe, na sua cabeça. Mas, e quando você vai, aí você fica pensando, a gente tem muito isso, gente. E é uma coisa assim que me libertou quando eu parei de fazer isso. Você tem uma coisa para resolver amanhã, você fica o dia todo assim, imaginando aquele diálogo, pensando o que você vai responder, o que você vai falar, aquilo desgasta a gente de uma tal forma. Então isso, eu estava lá em casa 10h30 da noite e tinha um problema sério para resolver no outro dia, né? Seja com um colaborador, aquela noite eu ficava, sabe, pensando, nossa, no outro dia eu acordava acabada. E eu perdi uma parte importante, que às vezes é hora de colocar meus filhos para dormir. Olha só. Sabe, meu filho mais velho, eu rezava muito com ele à noite. A caçula eu já não consegui, porque eu estava muito preocupada com a escola. Então, quando eu vejo ela hoje, tem 23 anos, né? Não sei se eu fiz a conta certa aí, mas por idade mais ou menos isso aí. Quando eu vejo hoje ela, eu falo, gente, eu não vi a minha filha da adolescência, passar da infância para a adolescência. Porque realmente, quando eu estava em casa, eu estava preocupada com o trabalho. Você já assistiu um filme chamado Clique Controle Remoto? Já. É bem aquilo. Aí você fica ali, não, porque na hora que der tempo eu vou fazer, na hora que começar eu vou fazer, na hora que isso eu vou fazer. E fica ali, passa pra frente, passa. A vida passa e você não aproveita. O dia de fazer o exercício físico é hoje, o dia de dar um beijo na sua família é hoje. O dia de você falar o seguinte, sextou, bebê. É hoje. É hoje. E aí você fala o seguinte, agora à tarde eu vou ficar com os meus, eu vou tomar um café, eu vou fazer alguma coisa e ponto. E vida que segue. Sabia que eu sinto muita falta, confissões de Cristiano. Eu também estava muito focada, eu falo que foi um tempo de hiperfoco os últimos 2 anos. Eu entrava no grupo, eu lia e não participava de nada. Aí eu peguei um dia, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos conhecidos, mas pouquíssimos amigos. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém, eu não tenho vínculo. Mas por quê? Porque eu fiquei tão ocupada cuidando de tantos sem que tantos estivessem comigo. Nossa, forte isso. Não é? E às vezes a gente precisa falar o seguinte, o que é a vida? É muito mais do que isso, né, Déia? Muito mais. A vida é muito mais do que isso. A vida é a gente respirar e falar, eu preciso hoje tomar uma decisão. A decisão de seguir, a decisão de cuidar, a decisão de olhar para mim. E esse autoconhecimento é um autoconhecimento benéfico. De que eu preciso dos outros. A gente não é Deus. Né? Foi um desabafo. 2 decisões impactaram muito a sua vida, Déia. 2. A separação e ter sua própria escola. Por que esses 2 momentos foram tão marcantes na sua vida? Conta tudo, não me esconda nada. Bom, a separação. A gente decidir se separar, a gente sabe que não é do dia para a noite, Nunca. né? Nunca. Mas você realmente resolver que você vai mudar a sua vida, precisa de muita coragem. Muita. Lembra que eu falei que você está com medo? Vai com medo mesmo? Uhum. Então, acho que é bem isso. Mas foi um período de tanto aprendizado, Cris. Sabe, a gente aprende que... Eu tinha uma amiga que falava assim, que a gente nasce sozinho e morre sozinho. E realmente é assim, sabe? A gente tem que se amar em primeiro lugar. Sim. Pra gente conseguir amar as outras pessoas. Senão a gente cria uma expectativa. Muito, muito. E aí é onde vem as desilusões e tudo mais, né? Isso. Assim, meu casamento nunca foi de briga. Quem nos conhece, quando, vamos dizer assim, que as pessoas conhecidas descobriram que nós nos separamos, todo mundo perguntou, por quê?
Nunca via nem eles brigarem. Realmente, nós sempre nos demos muito certo. Porque, como você mesma diz, né? Foi nosso cupido. Gente, olha aqui, ó. Foi ela que me apresentou pro meu digníssimo. E foi mesmo. Eu beijo, eu bato. Digam. Enquete. Eu beijo, eu bato. Pode me mandar flores, Marco Aurélio. Manda flores pra Tiago. Porque esse mulherão, né? Fácil. E assim, a gente sempre deu muito certo. Mas chegou um momento que parece que a gente quer... Não sei, parece que eu precisava de um tempo só pra mim. Sim. Sabe? É bem isso. Foi um tempo só pra mim mesmo, sabe? Eu brinco que eu mudei para um apartamento, né? Que geralmente as mulheres que ficam na casa, né? Foi diferente, a opção foi minha, eu saí de casa. E eu aluguei um apartamento e comecei a minha vida ali de uma forma simples, calma, tranquila. Acho que foi um processo de autoconhecimento, Cris, onde eu consegui realmente mergulhar muito na espiritualidade, sabe? Fiz laços importantíssimos com amigos que hoje são quase família, praticamente família, né? A gente tem a nossa família espiritual, né? Acho que eles são a minha família espiritual. Então foi um período de muito conhecimento, sabe? De muito autoconhecimento, de muita força, de pensar assim. Eu acho que foi nesse momento que eu despertei para a felicidade, que a felicidade é algo que está dentro de você. Ótimo. Sabe? Não tem buscar nas coisas de fora, Isso. Né? Então, assim, foi muito importante para mim. Muito. Agora, conta um segredo aqui para nós. Atenção, só tem centenas de milhares de pessoas. Gente, vocês estão participando desse bate-papo? Que delícia! Tá maravilhoso, tá muito bom. Eu tô aqui Muita com a verdade. Andréia, a Deia para os mais íntimos, tipo eu. E eu quero saber uma coisa de você. Durante a separação, seus filhos decidiram ficar com o pai. Sim. Na esperança de que você voltasse. Foi. Como foi viver esse momento como mãe e como mulher? Difícil. Nó, eu imagino. Difícil. Desafiador, né? Foi muito desafiador. Apesar de eu não ter crianças mais, né? Não, eles já eram jovens, né? Já eram... Minha caçulinha estava com 16 e o mais velho tinha mais de 20, já estava na faculdade. Mas mesmo assim, apesar de ser uma mãe que sempre trabalhou muito, eu sempre fui muito presente. Eu não ficava um dia sem... Mesmo que eu estivesse viajando, ou eu tinha que falar com meus filhos, sabe? Então, para mim, foi mais difícil. Você é muito mãezona. Muito, muito. Até hoje. Meu filho tem 30 anos, né? O Marquinhos mais Casou? velho. Casou. Você já é vovó? Não, ainda não. Tô esperando. Atenção! Marquinhos, eu te conheço. Então, tô louca pra ser vovó. E a tia Cris de ser tia-avó. Ai, é bom, não é? Você já é tia-avó, não é? Desse papel, bom demais. Então, ai, meu Deus. É uma coisa que, assim, a gente... Não foi fácil, Cris. Mas, por outro lado, me fortaleceu. Tem uma música que fala em inglês: What doesn't kill you make you stronger. O que não te mata te faz mais forte. Ai. Então, eu não imaginava que eu tinha a força que eu tive. Sabe? E assim, de início eles ficaram muito contra mim, revoltados. Aí depois foi passando e tudo. Então, assim, depois ficou calmo. É onde eu digo a vocês: tudo passa. Tudo passa. E me fortaleceu muito como ser humano, como pessoa. Hoje, né, eu tô reconciliada com meu esposo. E uma das coisas que nos fez reconciliar foi realmente reunir a família. Né? Nós sempre somos uma família assim. Os amigos do meu esposo são amigos do meu filho. As minhas amigas, muitas delas eu vou tomar um café, a Maria Lúcia vai comigo. Então, assim... E a gente sai muito junto, os 4, né? Agora os 5, né? Tem a Nádia, que é minha nora. E a gente sai muito junto, os 5. Então, isso o pessoal vê e fala: ai, que interessante. É porque a gente é muito família. Então, assim, quando eu optei pela reconciliação, o que mais eu levei em conta, o que mais eu senti saudade nesse tempo foi da minha família, junto. Nossa, porque você é família. Viajar é um valor e tudo. seu. Muito, 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 muito. E esse valor que você carrega... E não tem como a gente tirar essas coisas, né? Tipo assim, fala o seguinte: nossa, Cris, isso me sustenta. Você poderia dizer: isso me sustenta. Ai, que lindo. E depois de 2 anos, você e Marco Aurélio reataram. E hoje tem 30 anos de casamento. Agora eu entro com a parte boa. Eu uni esses dois.
Pois é, gente. Aí vocês vão pra votação, enquete. Eu beijo ou eu bato? 30 anos de casamento. O que essa história ensinou sobre amor, tempo, perdão e reconstrução? Ensinou isso aí mesmo. E o que você diria para as pessoas que hoje precisam e que talvez estão passando por uma fase... vamos lá, na boa. E eu falo tranquilamente, tá? Vem comigo. O que mais destrói o relacionamento e que as pessoas, homens e mulheres, não perdoam, não reconstroem, é o orgulho. É. Então, o primeiro ponto é elimina o orgulho. Eu acho que o orgulho e o egoísmo hoje são as maiores pragas da humanidade. São câncer, é um câncer. É um câncer da humanidade. Concordo. Então, assim, quando você falou sobre reconstrução e reconciliação, tem uma parte, se eu não estou enganada, acho que é da Bíblia, e eu não vou lembrar, né, o capítulo, o versículo, mas ele fala assim: antes de você chegar ao Pai, fazer um pedido para o Pai, né, que seria para Deus, reconcilia-te com seu irmão e depois você vem. Gente, isso é a coisa mais verdadeira do mundo. Lembrando de Valdo, ele diz que quando alguém tem raiva de você, o problema é dele. Mas quando você tem raiva de alguém, o problema é seu. Justo. Lembrando, Chico, o rancor, a mágoa, é um veneno que você toma esperando o outro morrer. Justamente. Então, gente, são fatores, são pequenas coisas. Você me falou, o que te transformou muito, que vem te transformando com o tempo? São essas bases, sabe? A gente não tem direito de julgar ninguém, Cristiane, é a primeira coisa. Sabe? Nós não estamos no direito de julgar, e sim de apoiar e levantar, orientar. Justamente. Se você sabe um pouquinho mais do que o outro, né? Eu venho da minha vida de professora aí, o seu dever é ensinar. O seu dever é acolher. Então, quando você para de culpar o outro, hoje tem muito isso, gente, na felicidade. Eu acho que é um dos maiores empecilhos para a sua felicidade. Ah, porque o meu irmão faz isso, porque o meu marido faz isso, porque ele faz isso. Espera aí, mas o que você faz? Eu gosto muito quando você aponta para o outro, tem 3 apontados para você. Justo. Então, eu acho que justamente isso é para você... Espera aí. Eu não vou conseguir, eu não tenho controle sobre o outro. Isso. Eu não tenho controle sobre as reações do outro ou sobre as suas atitudes, mas eu tenho controle sobre as minhas. Isso. Então já começa daí, sabe? Então, não julgar. Eu não tenho que perdoar, sabe por quê? Eu não condenei. Quando você não condena o irmão, quando você não julga, justamente, você não tem nem que perdoar. Mas se você sentir que tem que perdoar, a gente perdoa. Isso perdoa aí. Porque é um favor que você está fazendo para você, não é para a pessoa, não. É para você. Por quê? Já tem provas pela ciência. Pessoa que guarda muito rancor, muita mágoa, ela é propícia ao câncer. E principalmente câncer de mama. Principalmente câncer de mama. Foi feita uma pesquisa, você deve ter lido, a gente deve ter lido a mesma pesquisa. Aquelas mulheres que passaram por separação, traição, que não conseguiram superar, que não perdoaram, o índice de câncer de mama delas é muito maior. Mas é claro, gente, passa. Tá lá. Se tá dentro de você, chama de alma, espírito, vai passar pro corpo aí, ó. Foi isso que aconteceu. E é muito incrível, porque assim, se eu não me engano, depois eu vou ver a fonte correta, eu vou contar o fato, mas eu não sei a época. Não sei se é em Roma antiga, eu não sei. Quando uma pessoa matava outra pessoa, né? Sabe qual que era a condenação dessa pessoa? Pegar aquele defunto, colocar nas costas dela, amarrar e jogar ela no campo. Pra ver o peso, né? O peso. Esse é o peso, é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa não perdoa outra, ela tá igual àquela pessoa, carregando o morto nas costas. Aquilo fede, aquilo apodrece, aquilo acaba e aquilo vai desfazendo e vai acabando com a vida da pessoa. É isso aí mesmo. E são escolhas, são decisões, né, André? São escolhas. Coisa boa demais. Você disse que confia muito nas pessoas. Muito. E brincou que talvez ainda não tenha aprendido totalmente. Não. Essa confiança já te machucou ou você prefere continuar olhando para as pessoas com esperança? Sempre. Amiga, sempre. Eu também. Bate sempre. Bate aqui. Eu
bem. Eu não tô Sempre. nem aí, ó. Feriu, e vamos pra cima, não é? E a pessoa só te fere se você permitir. Só, é aquilo que você acabou de falar. Só. É onde você tá com ponto de mágoa dentro de você. As nossas feridas, eu sempre digo, quando uma pessoa fala muito mal de outra, ou tá falando de outra, é dela. Tudo que ela tá falando da outra, ela tá vendo nela. É isso tá aí. Tudo certo. É isso e tá aí. tudo certo. O CNA+, completa 15 anos em Ituiutaba no próximo mês. Quando você olha para essa trajetória, qual foi o preço invisível que pouca gente viu você pagar? Eu acho que foi o meu pouco tempo junto com os meus filhos. Eu acho que é o maior deles. Sabe, esse foi um preço invisível que sempre tem assim, se você pudesse voltar no tempo, né, o que você faria? Eu ficaria um pouco mais com os meus filhos. Não deixaria de fazer nada do que eu fiz, porque eu acho que tudo que eu fiz me fez crescer. Tudo tem um aprendizado. Mas se eu pudesse, e não só, eu acho que eu até ficava com eles. O que acontecia? Eu estava muito estressada. E você estava preocupada. Isso, preocupada com a escola, estressada, sabe? Você sabia que tem toque de preocupação? Transtorno obsessivo compulsivo? Com certeza eu tinha. Eu tinha, com certeza. Existem pessoas que têm o toque, elas estão tão acostumadas a preocupar com alguma coisa, quando não preocupa, elas têm que preocupar. Justamente. Eu conheço muita gente assim. Nossa. Eita. Agora vamos lá. O CNA+, deixou de ser apenas uma escola de idiomas e se tornou um hub de educação. Com programação em robótica. Ó, gente, aqui, né, na esquina. Como foi conduzir essa transformação, Andréia? Conta aqui. Vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. Eu brinco que se tiver um problema na sala de inglês, o professor não for, na sala de espanhol, tranquilo, entro, saio da minha sala e vou lá dar aula toda feliz. Mas se for lá na robótica, na programação, mamãe não vai não. Eu tenho um problema seríssimo entre a cadeira e o computador, é o ser humano. Essas máquinas não gostam muito de mim. Eu não sei como é que eu não quebrei nada aqui ainda. A hora que o moço colocou o microfone, eu falei, gente, eu vou mandar a mão nisso aqui. E assim, eu e aparelhos eletrônicos, nós não, sabe? Tem uma certa... Quanto mais tecnológico... A Larissa, ela dando muito comigo, mas ela tá me atualizando. Mas a gente vai tentando. A gente vai tentando, vai porque certo. são brasileiros, não desistimos nunca. Mas Amém. E conta pra mim aqui, administrar uma escola exige presença, energia e decisões todos os dias. Nossa, é um desgaste, né? Mas é com amor. Como você equilibra a ideia gestora, professora, esposa, mãe e mulher sem se perder? Então, sem se perder seria jogar muito confete. Né? O que assim, eu tento fazer de tudo. Me cuidar e cuidar do outro. Porque se a gente não se cuida, não se ama, você não tem como cuidar do outro. Justamente. Eu tenho tentado, sim, Cris, equilibrar, sabe? Fazer um planejamento, ver o que... E, assim, o que aconteceu? O meu sistema imunológico depois, ele abaixa muito às vezes, justamente pela preocupação, porque a gente tenta abraçar tudo. Isso. Sabe? O esposo chega em casa, você quer ter uma comida bem feita, seus filhos estão em casa. A minha vida é o seguinte, né? Marquinho agora está em Uberlândia com o pai, trabalha lá. A Malu está em Araguari e eu fico aqui durante a semana. Então, no final de semana vem todo mundo e aí eu quero fazer. Às vezes tem que cuidar da escola, mas eu quero também fazer um bolo antes deles ir embora, quero fazer o almoço, Então, assim, e eu tenho, concomitantemente a isso, eu tenho que ir para uma academia, eu tenho que fazer um pilates, eu tenho que ter as decisões da escola. Então, isso tudo, o que eu tento fazer? Eu tento fazer um pouquinho de cada coisa. Olha só. Tá? É um pouquinho de cada coisa. E o Marquinho, ele tá morando lá com o pai ou ele tá morando com a esposa? Não. O que aconteceu? O Marquinho começou a trabalhar no Sicredi, ele é gerente administrativo operacional. E ele foi transferido para Uberlândia por 2 meses, 3 meses, até periódico. Isso, periódico, para treinar um pessoal lá e depois, se Deus quiser, ele vem para cá. A esposa dele trabalha comigo, é meu braço direito também lá, junto com a minha sobrinha Maria Tereza, então tá tudo em família lá. E eu falei que você pode ir, mas ela não vai não, ela fica aqui. Já segurou a mulher.
André, eu tô amando conversar com você. Nossa, que delícia, sabe? Assim, poder compartilhar de histórias, assim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vez. falei... Nossa, eu contei um monte de segredos aqui. Não, meu ainda vai Deus. mais, calma. Nossa, ainda, não posso falar mais nada, não. Aqui, Já me comprometi ao extremo. Você acredita que em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, devemos perguntar o que aprendi com esse momento? É. Que grande lição a vida está te ensinando agora? Acho que a vida está me ensinando agora a ter confiança, paciência, tolerância. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, Cris. Sou virginiana. Então, o virginiano, ele é muito perfeccionista. E extremamente crítico. E quando a gente fala do virginiano, ele não é só com a outra pessoa. Eu sou muito crítica comigo. Então, eu acho que esse período que está demandando, que tem tantas demandas em todos os sentidos, eu estou aprendendo a ser mais dócil comigo. Porque a gente às vezes se esquece, a gente é dócil com as outras pessoas, a gente é paciente com as outras pessoas, a gente perdoa as outras pessoas, a gente esquece da gente. É sobre isso. A Então, gente assim, arruma para todo mundo. Esquece da gente. Mas fazer uma massagem, não estou com tempo. Vou guardar. E é bem isso mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que com isso tudo que está acontecendo, eu estou tentando me programar para fazer, como eu te disse, um pouco de cada coisa, não deixar nada, né, a desejar. Mas, acima de tudo, eu tenho que pensar em mim também. É sobre Porque isso. a gente sabe que a perfeição não existe, não é desse mundo. E aí nós vamos ver que nós vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem habilidade, tem capacidade. E ficar feliz com o resultado. É isso. Sabe? Porque cobrar é uma coisa, a gente tem uma autocobrança muito grande, né? E eu tenho muito mais comigo, às vezes, do que com os outros. Mas, nesse momento, além da minha autocobrança, eu estou tentando deixar ela quietinha e falar assim, olha, hoje deu tempo disso. Não deu? Paciência. Eu tinha me programado, estava prontinha para ir para a ginástica. Para ir para o Pilates, eu amo Pilates. Não deu certo. Aí eu vou sair chutando. Não deu certo. Agora eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou. Pronto. Sabe? E não pôr nada em desespero. Nada. É isso. E respirar. Respirar a vida que segue. E vai. Uhum. André, eu amei falar com você. Nós eu estamos partindo pro final. E eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado para as mulheres, para as pessoas, para todos que forem ouvir. Imagina que centenas de milhares de pessoas podem te ouvir e você vai deixar um recado para essas pessoas. Um recado que vai transformar e mudar a vida dessa pessoa. Qual é o recado que você deixa? Nossa, que responsabilidade, meu Deus. Ame. Tem amor. Quem tem amor não guarda mágoas. Quem tem amor perdoa. Quem tem amor é feliz. Quando a gente escolhe amar, quando a gente escolhe o bem, o otimismo, acreditar que a vida pode, que a vida é boa. A gente tem uma mania de falar quando a vida... Não, a vida é maravilhosa. Nós abrimos os olhos, conseguimos enxergar. Alguns conseguem caminhar, outros não, mas nem por isso. Eu falo, não sejam tristes por isso. Tudo tem um porquê. Então se amem, se cuidem e sejam felizes. Uhul! Que lindeza! E aqui, no Aliança Mais Classic, ideia, que conversa bonita. Meu Deus! A sua história, ela mostra pra gente, nos ensina a força de uma mulher que aprendeu cedo o valor do trabalho, da honestidade e da dedicação. Uma mulher que nasceu com a alma de professora, seguiu pela administração, empreendeu, liderou, formou família, construiu uma trajetória marcada por coragem e sensibilidade. Você viveu fases simples, decisões difíceis, recomeços, mudanças e desafios, mas em cada etapa
aparece uma marca muito sua: a capacidade de aprender com a vida. A menina tímida que brincava de professora, cresceu, estudou, trabalhou, enfrentou dores, reconstruiu caminhos e hoje lidera uma escola que impacta tantas outras vidas e professoras. O CNA+, completa 15 anos, não é apenas uma data empresarial, tá? É uma história de esforço, fé, noites mal dormidas, escolhas difíceis, equipe, família, propósito. Decisões, nem sempre fáceis. E talvez uma das mensagens mais fortes da sua trajetória até aqui seja essa: a vida muda o tempo todo. Mas cada mudança pode nos ensinar algo, quando existe humildade para poder aprender com aquilo que Deus manda por meio de pessoas, das coisas, da trajetória. Obrigada, tá? Por estar aqui. Nossa, foi muito no De bom. Frente com a Crise, por dividir a sua história com tanta verdade. Que sua vida, sua família, o CNA+, sigam sendo instrumentos de educação, crescimento, de luz do Senhor na vida de tantas pessoas e mais ainda de transformação. Eu que agradeço, Cris, a oportunidade de estar aqui. É muito gostoso, é muito maravilhoso, tá? Você falou tanta coisa de mim aí que, assim, eu nem imaginava que poderia ser vista dessa forma. E eu fiquei tão feliz, sabe? Nossa, que bacana, nossa, eu sou isso tudo, nossa, eu não sou isso tudo, meu Deus. E assim, foi maravilhoso, Cris, você é uma pessoa iluminada, né, a gente já conversou muito sobre isso, e que bom que você está aqui iluminando mais pessoas. Eu queria falar só mais um pouco, uma coisinha pequenininha do CNA, que eu sempre com a minha irmã, tá? O CNA não é só a Andréia, o CNA é uma equipe, o CNA é a Andréia e a Adriana. Tá, independente de qualquer coisa, sempre vai ser. Adriana é minha companheira, Adriana é minha aquela pessoa que você confessa as coisas, conversa, minha melhor amiga. Beijo, Adriana. Linda. Ela continua gata daquele demais. Jeito? Hã? Ela continua gatíssima daquele jeito? Gatíssima, gatíssima. Gatíssima. E é isso. E obrigada, nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Ficamos aqui no De Frente com a Cris. Segunda, quarta e sexta você tem um encontro marcado comigo aqui na Aliança Mais Classic, Grupo Hermano de Freitas. E bora ser feliz. Bora? Viva a Cris. Isso aí.